Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que a paz de Cristo Jesus seja com todos. Para quem não me conhece, eu sou o Jaime Matos. Já tem algum tempo que a gente não posta vídeos aqui no nosso canal. Canal Jaime Matos, um canal que foi criado para abençoar a sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe. Passando aqui para deixar uma palavra de Deus ao teu coração, que você possa receber esta palavra e que você possa refletir sobre aquilo que Deus gostaria de trazer ao meu coração e ao teu coração nesta noite, talvez neste dia, nesta tarde que você me vê pelo seu celular, pela sua TV, talvez nesta madrugada, como igreja, ou talvez você ainda que não recebeu ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faça isso. Mas eu também gostaria que você recebesse essa palavra e que nós possamos entender, porque existe uma preocupação muito grande acerca de tudo isso que tem acontecido no Brasil. Passamos aí agora por um período de eleição para o presidente da República e existe uma preocupação muito grande no coração de muitas pessoas acerca de como vai ser agora, uma vez que o Lula ganhou para a presidência da República. Gente, nós precisamos entender o seguinte: o Senhor Deus, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, Ele ainda continua sendo o Deus da igreja. Ele não tem sombra de variações. A palavra de Deus diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será o mesmo Deus. O Senhor não, Ele é imutável, Ele não muda. Creia nisto. Eu sei que existe aí uma insatisfação no coração de muitas pessoas acerca de tudo isso, mas a sua confiança tem que estar em Deus. A minha confiança tem que estar no Senhor Deus, o Deus da Bíblia, o Deus da palavra, pelo qual nós servimos. Pois então eu quero te dizer, fica tranquila, descansa em Deus, independente de quem estiver no governo. O maior governo, o governo supremo, é o Senhor Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu quero deixar uma palavra de Deus ao teu coração, uma instrução que o apóstolo Paulo deu a Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo. Você que tem a sua Bíblia, acompanhe comigo. Você que não tem, fique atento nessas palavras que o Espírito Santo de Deus instruiu a Paulo a escrever para o jovem pastor Timóteo. Timóteo era um jovem pastor que tinha por líder o apóstolo Paulo, que o instruía. E agora Paulo ele está entre a primeira e a segunda prisão dele em Roma. Ele vai escrever cartas a Timóteo, assim como ele escreveu a Tito, assim como ele escreveu às outras igrejas, escreveu aos irmãos de Corinto, aos irmãos de Colossos, da Tessalônica. A gente sabe que era de costume do apóstolo Paulo escrever cartas de recomendações às igrejas, aos líderes das igrejas, pelo qual Paulo liderava, o apóstolo Paulo. Só que agora quando ele vai escrever a Timóteo, aqui em 1 Timóteo capítulo 2, vai me chamar muito a atenção. Por quê? Porque Paulo ele vai dizer acerca da oração e tem muito a ver com o momento em que o Brasil está vivendo. Sabe por quê? Vamos ver o que a palavra diz, o que Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo a Timóteo. Primeiro, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, no contexto dessa palavra, ele vai explicar o seguinte para Timóteo. Timóteo, se prepare como um pastor, um jovem pastor, porque você vai lidar com muitas situações dentro da igreja e eu estou te instruindo, você deve sim ser um líder que venha se impor
Você precisa ter cuidado, coragem. Cuidado com os inimigos da igreja. Você vai enfrentar, Timóteo, doutrinas errôneas dentro da igreja. Doutrinas erradas. Você vai enfrentar discordâncias, mas fica firme, Timóteo. Isso no capítulo 1, o apóstolo Paulo vem dando várias instruções ao jovem Timóteo como ele deveria lidar com a igreja que ele liderava, que era lá na igreja de Éfeso. Só que agora, no capítulo 2 de 1 Timóteo, Paulo vai dizer para Timóteo assim: olha, Timóteo, eu te recomendo, antes de tudo, que tenhas vida de oração e que ensine este povo a orar. Olha o que está dizendo aqui, capítulo 2. Admoesto-te, pois, que antes de tudo, Timóteo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. O que quer dizer? Porque Paulo aqui ele vai falar acerca da oração, que era uma obrigação que Timóteo, como igreja de Cristo e como líder, ele deveria ensinar para aquele povo, e ele também deveria exercer isso em seu ministério. O que eu quero passar para você neste momento através desse vídeo? É que nós temos que ter vida de oração. E agora Paulo vai dizer assim que Timóteo deveria orar, no finalzinho do versículo 1, por todos os homens. E ele vai falar pelo menos de 4 tipos de oração. Ele vai falar acerca das deprecações, que é súplicas, orações, que é uma oração propriamente dita, direcionada a Deus, uma petição, intercessões, que é você se colocar em oração a Deus em favor de alguém ou de alguma situação, e ações de graças, agradecimentos a Deus. Paulo está dizendo para Timóteo assim: Timóteo, eu estou te recomendando que antes de tudo se façam súplicas a Deus. Primeiramente, você deve entender o que é uma súplica. A súplica é uma oração feita com insistência. E muitas pessoas hoje, nos dias de hoje, elas oram, mas elas já querem receber, ora hoje, já quer receber amanhã. Não, isso não é uma súplica. Você tem que suplicar a Deus. Você não deve desistir do seu filho. Você não deve desistir do seu marido. Você deve continuar orando pela vida dele. Você não deve desistir da sua esposa, dos seus filhos, dos seus entes queridos. Não. Você não deve desistir daquela porta que você tem buscado diante de Deus, uma porta aberta. Você não deve desistir de receber a sua cura, a sua libertação. Você não deve desistir de receber a cura do seu parente, do seu ente querido, talvez a libertação dele. Talvez alguém que está preso no mundo, submundo das drogas, da prostituição, do vício. Não desista. Suplicar, deprecações é isso, é você orar com insistência e nunca desistir. Talvez você vai dizer assim: Jaime, já tem mais de 10 anos que eu estou orando sobre essa situação. E o que Deus está dizendo para você neste momento é: continue orando. Continue suplicando. Não desista, porque no momento oportuno Deus vai bradar em favor da sua vida. Em nome de Jesus. Paulo vai falar acerca da súplica, mas ele também vai falar acerca das intercessões. Quantas pessoas que Deus tem chamado a se colocar na presença de Deus como intercessor, como intercessora. O que é uma intercessão? É você se colocar diante de Deus, entre Deus e aquela pessoa, entre Deus e aquela situação, e começar a orar: Senhor, faz na vida dele, Senhor, salva, Senhor, transforma. Senhor, eu oro pela liderança da minha igreja. Senhor, eu oro pela minha família, eu oro pela libertação do meu filho, do meu marido. Senhor, tira da droga, tira do mundo da bebedice.
do vício da cachaça, em nome de Jesus. Busque ao Deus que tem poder para trazer sobre a vida deles transformação. Mas você precisa interceder, você precisa orar. Só que agora, não esquecendo de agradecer. Ou seja, Paulo está dizendo, ore também com ações de graça por todos os homens. Quando vai dizer todos os homens, você vai fazer oração de intercessão, súplica, orações diretas e agradecimentos por todos os homens que Paulo está dizendo a Timóteo. E quando vai dizer todos os homens, vai englobar todos, família, sociedade, trabalho, igreja. Gente, tem tantas coisas que nós podemos orar. Quando eu vou falar de família, eu vou falar de filhos, vou falar de marido, vou falar de esposa, vou falar de pais, mães, irmãos. Você é uma serva de Deus, você é um servo do Senhor. Portanto, ore pela sua família. Quando eu vou falar para todos os homens, eu vou falar da sociedade. Pessoas do seu convívio, lá no seu trabalho, na rua, pessoas que você encontra na rua. Talvez um mendigo, um morador de rua, que você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, tem a palavra. Assim como eu, nós temos por obrigação passar e deixar uma palavra para aquela pessoa, uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento, de libertação, dizer para aquela pessoa pelo menos assim, olha, mesmo que estejamos com pressa, talvez para ir trabalhar, para resolver alguma coisa, mas represente a Cristo. Haja como se fosse o próprio Senhor Jesus. Chegue perto daquela pessoa, dê uma palavra de Deus. Se você puder comprar um lanche e abençoá-lo, abençoar aquela pessoa que está ali em situação de rua, abençoe-lo. Mas também deixe uma palavra de Deus. Porque é a palavra que tem o poder de transformar a vida daquele que crê. É a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Não deixe de orar. Só que agora, talvez você está perguntando assim, mas o que tem a ver com a situação de governo, de presidente da República, da situação presente que o Brasil está vivendo? Nós vamos chegar lá agora. Versículo 2 de 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2 diz assim, Paulo escrevendo essa carta para Timóteo, de Timóteo, ore também pelos reis e por todos os que estão em eminência, ou seja, sobre a autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Você está entendendo agora o que Paulo está dizendo? Não deixe, ele está dizendo para Timóteo, não deixe de orar pelos reis. No Brasil, na maioria dos países, nós não temos mais reis. Hoje nós temos presidentes que vão presidir e vão fazer valer a Constituição Federal da República Federal. Pelo menos é assim que deve ser feito. Mas nós sabemos que muitas das vezes os governantes têm se corrompido e não têm cumprido aquilo que de fato é necessidade do povo. Mas independente de qual vai ser o governo que estiver, isso agora é muito sério, gente. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Gostaria que você entendesse o seu dever como igreja. O nosso dever como igreja não é começar a julgarmos uns aos outros. Ah, porque você não votou? Ah, porque você votou contra? Ei! Que a Bíblia diz, o que vier às suas mãos para fazer, faça conforme a tua força. O que você pôde fazer como igreja, como serva de Deus, como servo do Senhor, você fez. Agora, se Luiz Inácio Lula da Silva foi para a presidência, foi permissão de Deus, porque tudo passa pelo domínio do Senhor Deus, o governador dos céus e da terra.
Agora, se ele ganhou para a presidência, meu irmão, minha irmã, o que a Bíblia vai dizer acerca da oração? Tiago, ele vai dizer que a oração de um justo, ela tem um efeito muito grande, ela pode muito em seu efeito. Então, se você é uma mulher de Deus, se você é um homem de Deus, um jovem de Deus, justificado pelo sangue de Cristo, a sua oração tem poder diante de Deus. Então, agora o que a Bíblia vai dizer é para você orar pelos reis, ou seja, pelos presidentes. Talvez não era da minha vontade que ele estivesse lá, talvez não era da sua vontade que ele estivesse lá. Mas eu quero te dizer, ele está e foi permissão de Deus. Portanto, ore em favor da vida dele agora. Interceda pela vida dele em oração. Até porque ele também é uma alma que precisa ser alcançada pela graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele precisa, sim, ser transformado pela palavra de Deus. Portanto, ore sim em favor da vida do Luiz Inácio Lula da Silva. Abençoe a vida dele, em nome de Jesus. Não amaldiçoe, não. Porque ele estará lá por pelo menos 4 anos. E por 4 anos, nós vamos estar debaixo da autoridade dele. Uma vez que ele foi, através da democracia, de um país democrático que somos, ele foi elegido pela maioria, né? Ainda que foi bem acirrada a eleição, mas ele ganhou, por diferença pouca, mas ganhou. Então, se Deus o permitiu estar lá agora, cabe à igreja orar pela vida dele. Orar. Ah, Jaime, é você que está dizendo não é a palavra de Deus. Entenda isso. Não é eu, não é uma ideologia minha. É a palavra de Deus que está dizendo em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Ore pelos reis e por todos que estão sobre a autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Por que para que tenhamos uma vida quieta e sossegada? Porque, irmãos, eles é que são o poder aqui na terra, como governo da nação. Mas entende uma coisa, ore pela vida deles. Intercede, abençoe. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 13, ele vai dizer que nenhuma autoridade constituída, não há autoridade constituída que não seja de Deus. Todas as autoridades constituídas é a permissão de Deus, pertence a Deus. Portanto, o que ele vai fazer com o governo dele, não cabe a mim, não se diz respeito a mim e a você. Portanto, meu irmão, minha irmã, o que eu quero te dizer neste momento que você está vendo esse vídeo é que não cabe a nós, não se diz respeito a nós o que vai ser feito do governo, do presidente que está no momento eleito. Cabe a nós como igreja, como homem e mulher de Deus, simplesmente orar. Amém? Que você possa entender isso. Jesus, ele nos dá um ensinamento de como lidar com a autoridade. Certa feita em Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 22, versículo 21, Jesus é questionado acerca do tributo, se deveria pagar o tributo, a autoridade da época, que era César, o imperador de Roma. Ele era uma autoridade, ele era o governador de Roma, ele era o imperador. E Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por mais que ele não era um governador que temia ao Senhor, que andava segundo a vontade de Deus, mas Jesus falou assim: honra, porque essa é a vontade de Deus. Paulo disse para Timóteo: ore, porque isso é bom.
e é agradável diante de Deus. Então, meu irmão, vai prevalecer a vontade de Deus, em nome de Jesus. Mesmo que não seja a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. Portanto, como igreja, abrace isso e comece a orar, interceder por essas vidas. A saber, pela vida do presidente. Para que Deus transforme a vida dele. Para que Deus converta o coração dele. Para que ele conheça o amor que há em Cristo Jesus, a graça transformadora de Cristo. Só para finalizar, Jesus, quando ele está diante do governador de Roma, Pilatos, Jesus está para ser crucificado. E Pilatos começa a fazer algumas perguntas, Jesus fica quieto. Está lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 10 e 11. Pilatos vai dizer para Jesus assim: você não sabe que eu tenho poder para te prender e para te soltar? Sabe o que Jesus respondeu? Para o governador de Roma, ou seja, aquele que estava sob a autoridade naquela época, nenhum poder te será dado se primeiro de cima não vier. O que Jesus estava ensinando, irmãos? Meu irmão, minha irmã, Jesus está dizendo: nada você pode fazer se primeiro o Senhor Deus não permitir. Nenhum poder te será dado se não vier de cima, se não vier do alto. É isso que Jesus diz. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 10 e 11. O Senhor Jesus nos ensinou que, independente da autoridade que tiver lá, vai acontecer aquilo que Deus quiser, aquilo que já está predeterminado por Deus. Vai prevalecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então eu te digo, fica tranquilo. Fica tranquilo. Deus está cuidando de tudo. O Senhor Deus ainda é o Deus da igreja. Amém? Em nome de Jesus. Descansa em Deus. Descansa o seu coração, a sua alma. Porque o Senhor Deus ainda é o Deus da igreja. E Ele continua sendo o governador supremo. Em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que pode, dê um like nesse vídeo para nos motivar a estar gravando outros vídeos. Se inscreva em nosso canal. Amém? Em nome de Jesus. Compartilhe com outras pessoas. E que o Senhor te abençoe abundantemente em nome de Jesus.